Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão ordinária. Inicialmente, pediria ao deputado Maurício Kudlak, quarto secretário dessa casa, que fizesse a leitura das atas da sessão anterior. Senhor presidente, ata da 71ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de agosto de 2017. Presidência: deputados Silvio Drevik, Mário Marcondes, Kennedy Nunes, Dirce Aderscheid, Maurício Skudlark. Secretarias: deputados Kennedy Nunes, Dirce Aderscheid, Ana Paula Lima, Maurício Skudlark. Às 14 horas do dia 15 de agosto do ano 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Ana Paula Lima, terceira secretária, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente: distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Fernando Coruja, Dirceu Dresch e a senhora deputada Ana Paula Lima. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Kennedy Nunes, PSD, Dirceu Dresch, PT, Serafim Vianzon, PSTB, Rodrigo Minotto, PDT, Mauro de Nadal, PMDB, Maurício Skudlark e Altair Silva, Bloco Parlamentar PP, PR, PSB. Ordem do dia. Após ser discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja, Kennedy Nunes, Darcy de Matos e pela senhora deputada Luciane Carminati, foi mantido o veto encaminhado pela mensagem 802/2017, aposto ao projeto de lei número 193/2016, totalizando 21 votos sim, 5 votos não e nenhuma abstenção. Foram aprovados em segundo turno os projetos de lei números 404/2016, com emenda substitutiva global, e o de número 203/2017. Em turno único, foram aprovados os projetos de lei 277 e 278/2017. E em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei 85/2016, com emenda substitutiva global. Após ser discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja, Darcy de Matos, Maurício Skudlark, Kennedy Nunes e a senhora deputada Luciane Carminati, foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar 007/2016, totalizando 25 votos sim, 1 voto não e nenhuma abstenção. Foram aprovados os pedidos de informação números 78 a 82/2017 e as moções 136 a 138 e 140/2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 761 a 774 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 578 a 598/2017. O senhor presidente, constatando a ausência do autor da proposição, acatou a solicitação dos senhores deputados Antônio Aguiar e Serafim Vianzon e retirou da ordem do dia a moção 139/2017. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado João Amin, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que a senhora Sara Oviedo Fierro, ex-vice-presidente do Comitê dos Direitos da Infância da ONU e embaixadora do Sócrates, bem como o senhor Rodolfo Schlickman, gerente-geral da Sócrates do Brasil, fizessem uso da palavra para falar acerca da Sócrates, uma nova lei rede social humanitária. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais.
fez uso da tribuna o senhor deputado César Valduca, e nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para hoje às 19 horas. E para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Temos mais uma ata, senhor presidente. Sim, senhor. Ata da 17ª sessão especial da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de agosto de 2017. Presidente, deputado Silvio Dreve. Às 19 horas do dia 15 de agosto de 2017, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. O senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nomeadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Paulo Henrique Reim, nesse ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo. Excelentíssimo senhor segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mário Marcondes. Excelentíssimos senhores deputados Altair Silva e Gelson Merizio, excelentíssimo senhor prefeito do município de Chapecó, Luciano Boligon, e excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Chapecó, Hélio Sela. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa e aprovada pelos demais parlamentares para a concessão de título de cidadão catarinense ao senhor Luciano Boligon, por proposição do senhor deputado Altair Silva. Momento seguinte, houve a execução do hino nacional. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, na condição de proponente do projeto que deu origem à Lei Estadual número 17163, de 5 de junho de 2017, concedendo o título de cidadão catarinense ao senhor Luciano Boligon, o senhor deputado Altair Silva. Na sequência, o senhor presidente convidou a mesa de cerimônia para proceder à nominata do homenageado. Após a homenagem, o senhor presidente concedeu a palavra ao cidadão catarinense, senhor Luciano José Boligão. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino nacional de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Codilac, secretário desta Casa. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Como os deputados queiram discutir, dou-lhe por aprovadas. Solicito a assessoria que faça a distribuição do expediente aos senhores deputados. Pela ordem, deputado Disseu. Senhor presidente, eu queria agradecer a presença, registrar a presença também dos vereadores de Nova Erechim. O Luiz Carlos, popular Litro, né, o Nico, o vereador Isaías e o vereador Moacir, que é presidente da Câmara também do município de Nova Erechim. Cumprimentar os nossos vizinhos lá do município de Saudades, né? Então, cumprimentar e parabenizar o trabalho que vem realizando naquela Câmara, né? E também desejar boas-vindas a esta casa. Obrigado, deputado Disseu. Sejam todos bem-vindos ao Parlamento, aqui também tem. Sejam todos bem-vindos, pessoal de Palmeiras aqui também. Sejam bem-vindos à Casa do Povo Catarinense aqui, todos vocês. Adentraremos então as breves comunicações e passo a palavra então ao deputado Disseu Dress, pelo que ele concedo 10 minutos, deputado. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, quero cumprimentar os senhores deputados, deputadas, a todos que nos visitam, aos que nos acompanham. Eu quero, senhor presidente, trazer a essa tribuna uma situação que, na minha avaliação, é constrangedora para nós, deputados. Ontem,
e para esta casa. Ontem nós tivemos aqui a visita de inúmeras entidades, deputada Ana Paula, que encaminharam aqui para esta casa 2 processos, 2 pedidos de impeachment do governador Raimundo Colombo. Olhando para o nosso regimento interno, nós temos um conjunto de regras, inclusive regimentais, constitucionais, a Constituição do Estado, a Constituição Federal, no caso de processos que são encaminhados para avaliação, né, quando se trata de procedimentos sobre o processo de crime de responsabilidade, ou do governador, ou de secretários de Estado. E por isso, senhor presidente, quando as entidades, quando a sociedade vem a esta casa, deputada Luciane Carminati, cobrar uma resposta desta casa, e nós vermos que aqui nós temos um problema grave colocado, que não está se cumprindo as regras constitucionais e regimentais. Vejamos, o artigo 343 do regimento interno, deputado Coruja, Vossa Excelência, que debate tanto as questões regimentais, são muito claras, que a representação devidamente assinado por vários cidadãos, com firma reconhecida e rubricada folha por folha, com firma reconhecida, devidamente instruída, foi protocolada no dia 23 de maio, no dia 23 de 5, e encaminhada em 2 vias ao senhor presidente da Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia, recebendo a representação, já deveria ter encaminhado imediatamente e enviado um dos exemplares ao governador, para que este prestasse informações dentro de 15 dias. No mesmo prazo, o senhor presidente deveria ter criado comissão especial, constituída de 9 membros da Assembleia, observando os critérios da proporcionalidade partidária, para emitir parecer sobre a representação e as informações no prazo máximo de 15 dias, a contar da sua instalação. Se houver necessidade, o prazo para a emissão do parecer poderá ser ampliado para 30 dias, em caso de diligências fora do Estado, ou para 60 dias, se as diligências fossem no exterior. Em seguida, senhor presidente, a comissão especial precisa emitir parecer que concluirá com um projeto de decreto legislativo pelo procedimento ou recebimento ou não da representação. Portanto, aqui nós não estamos condenando ninguém, mas tem um processo a ser respeitado. Se o projeto de decreto legislativo for aprovado por 2/3 dos membros da Assembleia, concluindo pelo recebimento da representação, Vossa Excelência, senhor presidente, promulgará o decreto legislativo do qual fará chegar uma cópia ao substituto constitucional do governador, para que assume o poder no dia em que entrar em vigor a decisão da Assembleia. Nos demais casos, a representação será arquivada. Senhor presidente, Vossa Excelência é um parlamentar e precisa cumprir o regimento interno, pois no artigo 346 estabelece que no exercício do mandato do deputado submete-se às prescrições, procedimentos e medidas disciplinares constantes deste regimento, das leis, das constituições federal e estadual. Senhor presidente, é nosso dever fundamental respeitar e cumprir as constituições federal e do Estado, as leis, o regimento e as normas internas desta Assembleia, sob pena de quebra de decoro parlamentar. É sua obrigação, senhor presidente, examinar todas as proposições submetidas à sua apreciação e voto, orientando-se por sua constitucionalidade e interesse público. Então, esperamos que, de fato, seja dado aos devidos encaminhamentos regimentais e constitucionais a estes pedidos que a sociedade catarinense, as entidades, mas especialmente lideranças, fizeram a esta casa. Quero trazer aqui, senhor presidente, um outro assunto, e a todos que nos acompanham. Estive hoje visitando o INCRA
de Santa Catarina, por motivo de termos lá um processo de mobilização, de ocupação de trabalhadores e trabalhadoras assentados no nosso estado de Santa Catarina. É lamentável a falta de iniciativa de decisões políticas do nosso Instituto de Reforma Agrária, do INCRA, no nosso estado. Nós temos dois exemplos bem concretos que nós vamos citar aqui, que comprovam esta falta de iniciativa ou esta omissão do superintendente estadual do INCRA de dar encaminhamento a decisões, inclusive, já tomadas pelo próprio Judiciário. Eu cito aqui a área de 470 hectares, que estão lá acampadas 80 famílias no município de Abelardo do Luz. Uma área que foi grilada, que não tinha nenhuma assinatura, e a Procuradoria da República já anulou o título desta área, que era um título falso, e que esta área está pronta para ser encaminhada ao processo de desapropriação e não se dá um encaminhamento. Outra situação é em Xanxerê, no acampamento Marcelino Chiarello, são 1.067 hectares, onde estão lá 350 famílias acampadas. A área já é considerada pública, já foi anulado o título e precisa fazer avaliação das benfeitorias, porque a área já é pública, para dar o devido encaminhamento. E estão enrolando, estão empurrando com a barriga e deixando essas famílias sem poder cumprir sua função, e esta terra sem cumprir sua função social, que é produzir alimentos. Portanto, nestas duas áreas, são mais de 400 famílias que podem ser assentadas. Então, por isso que os agricultores sem terra do nosso estado, acampados em 18 áreas, todas elas numa situação praticamente idêntica a esta que eu citei. É só dar os devidos encaminhamentos, os títulos já anulados, áreas, boa parte delas já na mão do Estado e que precisa dar o devido encaminhamento. Esperamos que na semana que vem venha alguém de Brasília, ao menos esse encaminhamento, para poder operar, já que a Superintendência de Santa Catarina está fazendo corpo mole, certamente está amando de alguém que não quer que as coisas andem, que os agricultores sejam assentados e que possam continuar a sua função. Muitos deles já foram agricultores ou são arrendatários e sabem produzir e querem produzir. Por isso, o nosso apelo aqui também ao INCRA, e nós vamos estar acompanhando, ao menos tem a promessa, na semana que vem, na quarta ou na quinta, algum dos dirigentes do INCRA de Brasília estar vindo para uma negociação para dar os devidos encaminhamentos nestas duas áreas que eu citei, além das outras, em todos são 18 áreas para desapropriação no estado de Santa Catarina. Nós queremos ver o estado com as áreas que já estão em processo e outras que não estão produzindo, possam servir aos nossos agricultores que hoje não têm terra, não têm como produzir, ou estão de arrendatários, ou não estão com espaço para poder ajudar esse país, ajudar Santa Catarina a produzir renda, produzir desenvolvimento, especialmente produzir comida para suas famílias. Então, por isso, o nosso apoio a esta luta, a nossa luta para que Santa Catarina tenha, sim, continuidade a um projeto de desapropriação de áreas que possa crescer ainda mais o nosso número de famílias produzindo alimentos, os agricultores assentados e agricultores familiares desse nosso estado. Por isso estamos juntos nesta luta, empenhados para que o nosso estado possa sim ter muitos e muitos agricultores que produzem e ajudam a desenvolver o nosso estado. Obrigado. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Ainda nas breves comunicações, com a palavra a deputada Ana Paula Lima, por até 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Um cumprimento aos colegas parlamentares nesta quarta-feira da sessão ordinária desta casa.
Ao tema que volto, senhor presidente e colegas deputados, é um assunto muito triste e que eu acho que o Poder Legislativo, além da bancada feminina, deputado Dirceu, precisa se ater desses crimes que têm causado tanta tristeza no estado de Santa Catarina. Eu volto à tribuna, senhoras e senhores, para falar novamente sobre esse tema. Não me agrada. Até semana passada, quando mencionei que imaginava ficar quieta, e as pessoas que nos acompanham aqui, um senhor chamado Henrique e o outro senhor chamado Frederico, vieram me incentivar para voltar à tribuna sempre que isso se faz necessário. E diante de muitos anos já trabalhando nessa temática e poucos avanços vejo acontecer, principalmente no estado de Santa Catarina, não vou ficar quieta enquanto tiver o mandato e essa tribuna para denunciar o governo do estado, por que não, e todas as secretarias, dizer que no estado de Santa Catarina as mulheres não são protegidas. Falo, senhores, do feminicídio, que é um crime horrível, e que é nascer mulher em uma sociedade forjada pelo patriarcado, pelo machismo e pela misoginia. Sim, não gostaria que fosse dessa forma. Mas apesar de estarmos há séculos denunciando a violência contra a mulher catarinense, de sermos muitas vezes apontadas como culpadas por acontecer um estupro, por sermos culpadas quando nos ameaçam e matam muitas de nós, parece que nascer mulher já é um crime passível de punição. Nós já somos culpadas, será, por nascer mulher? Por termos que ter ainda chibata, por termos ainda sofrer violência dentro das nossas casas ou nos nossos locais de trabalho, que temos que ser escravas, ou mesmo as índias, né, que sofriam no Brasil colônia. Ou pior, as mulheres estão sendo sentenciadas à morte aqui no estado de Santa Catarina porque ousam romper o silêncio, porque ousam fazer a denúncia dos seus agressores, porque ousam buscar proteção para ela e para os seus filhos e pedir segurança para o poder público, por tentarem se libertar desse ciclo de violência vivido diariamente, cotidianamente. A minha indignação, senhor presidente, o senhor que já trabalhou nessa área da segurança, muito pela inoperância do governo, pode ser ilustrada pelos índices assustadores, deputada Luciane Carminati, divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, pelas manchetes diárias em todos os jornais. Somente no ano de 2016, fomos o 4º estado da nossa federação em números de feminicídios. Isso não agrada ninguém. O feminicídio, para quem não sabe o que é o assassinato da mulher pelo simples fato dela ser mulher. É um crime de ódio, onde o homem acredita que a mulher ou a menina são parte da sua propriedade e que pertencem a ele. E a sangrenta estatística dos homicídios dolosos contra as mulheres em Santa Catarina é assustadora. A cada 12 minutos no nosso estado, uma mulher é vítima de violência em Santa Catarina. Vou terminar a minha fala e nesse período vai ter uma mulher sendo vítima de violência. Segundo os dados do mês de junho divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, 120 mulheres por dia sofrem violência no nosso estado. Em junho, 3.609 mulheres que foram vítimas de algum tipo de violência doméstica, seja ameaça, lesão corporal, estupro, assassinato, em Santa Catarina. No ano de 2010, foram 21 mil mulheres que fizeram registros, que sofreram ameaças em suas casas. No ano 2016, ano passado, foram 29.933 registros, sendo que no primeiro semestre deste ano, já somam 12.464 registros, envolvendo 12.884 vítimas.
Que Estado é esse? Um Estado tão belo, divulgado em todo o país, como aqui é o paraíso, como aqui nós temos belezas naturais, como aqui nós vivemos um pleno emprego, como aqui todo mundo é tratado bem, só que o governo não cuida das nossas mulheres, porque elas são ameaçadas, são agredidas, são mortas por pessoas que deveriam ter a sua confiança, deveria ter a proteção do Estado. Já lhe cedo uma parte, deputado Dirceu Dresch. Até quando nós vamos ter, por exemplo, ler notícias nos jornais como essas, que daí nós damos visibilidade para a mulher, quando não é numa propaganda de cerveja, que parece que abre a cerveja, sai uma mulher bonita, mas agora nós estamos nas páginas policiais, senhores deputados, e, pasmem, páginas policiais sendo as mulheres mortas. 14 de agosto, uma mulher, esta semana, uma menina de 15 anos foi morta por estrangulamento pelo namorado, um rapaz de 18, ela foi morta com um fio de secador de cabelo. 6 de agosto, mulher é morta pelo marido em frente às 2 filhas, aqui em Biguaçu, nós até demos atendimento às crianças. Dia 9 de julho, um homem de 54 anos matou a companheira de 48 anos na minha cidade, Blumenau, apenas por ser mulher. 9 de julho, uma menina de 16 anos é morta com um tiro na cabeça em Navegantes e as suspeitas recaem sobre o namorado ciumento. 12 de junho, uma mulher de 53 anos foi morta pelo marido na própria casa. Ela foi sufocada pelo travesseiro, na cidade de Itajaí. 16 de junho, jovem de 18 anos foi encontrada morta no interior de Chapecó. O corpo do jovem estava caído em um barranco, apresentando várias marcas de agressão. 20 de junho, jovem de 19 anos era mantido em cárcere privado pelo seu ex e o pai dele sofria agressões, vítimas de estupro e também foi morta pelo seu companheiro. 4 de maio, um homem matou a namorada no bairro Escola Agrícola, na cidade de Blumenau. Após matar a namorada, também se matou. 9 de maio, um casal foi encontrado morto dentro da casa, no bairro Vila Operária, em Itajaí. Ele matou a mulher e depois matou-se. 30 de maio, jovem de 19 anos é encontrado em uma vala no meio da mata, no bairro Nova Brasília, no município de Brusque, que foi incendiada viva e tinha sinais de tortura pelo corpo. 17 de maio, uma jovem de apenas 21 anos foi brutalmente assassinada dentro de sua residência em Balneário Arroio do Silva. E teve ainda mais chocantes no oeste de Santa Catarina, 27 de fevereiro, 3 irmãs, 12, 15 e 23 anos, foram mortas a facadas em Cunha Porã, no oeste de Santa Catarina. O suspeito, o namorado de 24 anos, era namorado de uma das meninas. Bom, diante disso tudo, apenas citei alguns casos. Ontem mesmo, no sul do estado, no município de Araranguá e também no município de Criciúma, mais ações contra as mulheres. Não dá para entender isso. Ou os homens estão com medo das mulheres, ou os homens ainda acham que são propriedade das mulheres, ou os homens não entenderam que os nossos corpos pertencem a nós. Cedo uma parte ao deputado Dirceu Dresch. Deputada Ana Paula, quero parabenizá-la aí pela fala, pelo assunto que você traz a essa tribuna. Nós precisamos falar muito sobre isso, nós precisamos debater isso muito. Infelizmente não querem que a gente discute na escola essa situação, em tirar o debate de gênero e relação nas escolas, que é um dos grandes espaços de discutir isso, na formação, na educação, esta relação de gênero, de homens e mulheres, do respeito que tem que se ter na família. Então é um tema muito amplo e com certeza nós homens precisamos enfrentar este debate também entre os homens, entre as mulheres, de libertação, de autonomias, de direitos da mulher, mas também o papel do Estado de apurar, de cuidar disso, de cuidar dessa questão da violência. Infelizmente, isso Vossa Excelência citou, o Estado sempre é apregoado como o Estado de excelência, o Estado maravilhoso, e mas não pode conviver com esta situação, então precisa encarar esse desafio que é a violência contra as mulheres. Então, parabéns pela caminhada e vamos firme continuar esta luta, porque com certeza um dia vamos vencer. Obrigado. Obrigada.
Peço mais um minuto, senhor presidente, para... Mais um minuto, deputada Ana Paula. O que traz tamanha indignação é a falta de proteção às nossas mulheres. A bancada feminina, coordenada pela nossa colega parlamentar, deputada Luciane Carminati, vai fazer vários seminários no Oeste Santa Catarina, começando no dia da manhã, Guarujá Sul, se não me falha a memória, para debatermos esse tema. Já que não querem discutir gênero na escola, né, deputada Luciane, que é um absurdo, é um retrocesso, que medo é esse? O medo de discutir gênero é o medo do empoderamento das mulheres, eu acredito que seja. Mas a gente não pode ficar calado diante de tanta violência. Aconteceu em várias partes do nosso estado. Mas imaginem, senhores e senhoras, isso pode acontecer a qualquer uma de nós, a qualquer um de nós, a qualquer filha, a qualquer neta, e a gente tem que inibir esse tipo de violência, principalmente com as mulheres. Nós precisamos de respeito e cabe a nós aqui do Parlamento também cobrar ações imediatas do governo do estado, porque as mulheres catarinenses estão vivendo inseguramente. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Ainda no horário das breves comunicações, com a palavra a deputada Luciane Carminati. Enquanto ela se dirige à tribuna, saudar o presidente da Câmara de Vereadores de Guaraciaba, o Irineu Antônio Arne, que está ali sendo cumprimentado pelo deputado Mauro de Nadal, colega de partido. Saudar a vereadora Deise Cunha Porã, que também está aqui presente junto com os demais vereadores do município. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputada Ana Paula, todos os deputados que acompanham esta sessão, e especialmente a quem assiste pela TVAL. Bem, vou falar de um tema hoje que é um tema extremamente relevante, preocupante e que todos nós, acredito, parlamentares, temos sido abordados por este assunto. Eu falo aqui de um sonho dos jovens, dos estudantes, uma luta constante que é o acesso à universidade, né? O grande sonho de um jovem que olha para o seu futuro e imagina que tem o mesmo direito que outros jovens que já se formaram, médicos, professores, odontólogos, engenheiros, enfim, profissionais com curso superior. Mas, infelizmente, em nosso país, demorou muito tempo para que, de fato, os jovens pudessem ter acesso à universidade. Felizmente, nos últimos anos do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós conseguimos colocar os jovens da escola pública numa universidade. E aqui em Santa Catarina, nós experimentamos um modelo muito positivo, que é a chamada Lei do Artigo 170. Muitos falam o que é essa lei do artigo 170. Ela carimba na Constituição do Estado de Santa Catarina a garantia de que 5% do orçamento estadual deve ser destinado a bolsas de estudo e pesquisas nas universidades comunitárias, 90%, e 10% nas universidades privadas de Santa Catarina. Mas o que é que nós temos acompanhado, né, na luta incessante pela garantia de que esse artigo tenha que ser efetivado na sua totalidade? Bom, nós temos 5% garantido em lei, mas o governo de Santa Catarina, desde 2011, não cumpre com esta lei. Já é meio público não cumprir com nenhuma lei em Santa Catarina, mas essa dos 5% atinge frontalmente os estudantes universitários. Se o governo catarinense tivesse cumprido a lei, mais de 1 milhão de estudantes teriam sido beneficiados. Bem, o que é que o Tribunal de Contas do Estado diz sobre esses números? Ele fala que nós deveríamos ter aprovado 1 bilhão de reais destinados ao sistema CAF
e desse montante, uma parcela de 10% para as universidades privadas de Santa Catarina, atender os alunos carentes. Nós tivemos em 2011 recursos do artigo 170 sendo pagos, né, às universidades na ordem de 45 milhões, mas deveriam ter sido repassados, deputado Ismael, 139 milhões. Portanto, o Estado de Santa Catarina deixou de repassar para as universidades 93 milhões em 2011. 2012, 59 milhões aproximadamente foram repassados, mas deveria ter sido repassado 152 milhões. Portanto, Santa Catarina, o governo do estado deve aos estudantes de Santa Catarina 93 milhões de 2012. 2013, 62 milhões foram repassados, mas a lei diz que deveria ter sido repassado 169 milhões. Portanto, 106 não foram repassados. 2014, 51 milhões foram repassados, que equivale a 1,36%, não 5%, 1,36%, e deveria ter sido repassado 190 milhões. Portanto, 153 milhões não foram repassados às universidades comunitárias. No ano passado, foi repassado o equivalente a 1,28%, num valor de 54,7 milhões. E não foi repassado 158 milhões. No total, nós temos um montante de 2011 a 2016, um montante repassado de 327 milhões, enquanto que o valor deveria ser 1 bilhão de reais. Eu diria, grosso modo, fazendo uma conta matemática muito breve, foi repassado 1/3 do valor que deveria ter sido repassado. Os estudantes de Santa Catarina, universitários do sistema CAF e também das universidades particulares, têm direito a 743,3 milhões de reais, segundo o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Eu quero fazer essa menção, deputado Ismael, porque eu acredito que a vocês aconteça o que acontece comigo. Toda hora tem um pai ligando, desesperado: deputada, pelo amor de Deus, me dê uma bolsa para o meu filho, né? Deputada, dê um jeito, é o sonho da vida dele, mas o que eu ganho eu não consigo pagar. E o que é que a gente diz para esse pai? E o que a gente diz para esse filho? Você tem direito, mas você que é pobre, você nunca vai poder fazer uma faculdade. Então eu estou trazendo esse tema aqui, porque é um tema relevante. Nós temos responsabilidade com isso. O Tribunal de Contas peca quando aponta e aprova, e joga a responsabilidade só para a gente aqui, sobre contas, recursos que não foram aplicados. Então, eu quero dizer para o estudante, quero me dirigir a esse estudante que não tem bolsa: você tem direito. E nós precisamos fazer esta luta para que apenas a lei seja cumprida, que é a garantia dos 5% em lei ser aplicado. Concedo uma parte. Rapidamente, deputada, parabenizá-la pela intervenção. Nós também temos essa preocupação. Inclusive, na última sexta-feira, eu estive na FACVEST em Lages, e há um débito enorme do governo do Estado em relação ao artigo 170.
Mas eu gostaria de aprofundar esse debate, acho que a gente precisa, de maneira emergencial, trazê-lo a essa casa, que é exatamente essa diferenciação que está havendo entre as fundações e as universidades particulares. Podemos alegar a questão do cunho dessas universidades, da matriz no propósito do seu objetivo, mas o aluno que estuda numa escola da ACAF, né, ou no sistema particular, é um catarinense, que tem o mesmo direito ao artigo 170. Não pode haver essa diferenciação. Então nós precisamos rever isso rapidamente aqui nessa casa e, é claro, cobrar do governo do Estado, do secretário Deschamps, que de fato zere esse débito para que os nossos estudantes catarinenses continuem tendo acesso ao ensino superior. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Eu quero só fazer dois breves comentários sobre a sua manifestação. Primeiro, que nós não podemos reduzir o que temos, né? Eu quero dizer que, como Vossa Excelência falou, a luta é para que os 5% seja aplicado. E os 5% sendo aplicados, nós teremos o valor e o número de bolsas e estudantes beneficiados triplicados no estado de Santa Catarina, uma vez que hoje nós temos 30% e poderíamos ter 100%, então, num total de 1 bilhão. Mas tem uma diferenciação, e precisamos sim aprofundar, porque uma universidade comunitária, ela precisa obedecer a um tripé, que é pesquisa, extensão e graduação. Isso tem um custo diferencial enorme, porque eu posso ter um centro de ensino superior com graduação e com bolsas, atender alunos carentes, eu concordo, mas uma universidade... Eu consulto Vossa Excelência, o próximo horário pertence, nós iríamos iniciar o horário dos partidos políticos e seria Vossa Excelência que usa esse horário. O deputado Serafim Venzon, como tem uma audiência externa, queria fazer a troca. Então, se Vossa Excelência quer já entrar no horário do partido por mais 7 minutos, ou mais 1 minuto para a conclusão e depois voltaria a utilizar o... 1 minuto para a deputada Luciana Carminati. Eu quero só concluir dizendo que esse é um debate que a gente precisa ter muito cuidado, porque eu acompanho as universidades comunitárias do sistema CAF e as universidades estão se desdobrando para conseguir fazer pesquisa, para conseguir fazer extensão, desenvolvimento regional e integração com os recursos que têm. Porque não há outros recursos a não ser dos acadêmicos para, de fato, você conseguir construir isso. Então, é um debate que exige muita seriedade, muito cuidado, porque senão nós vamos permitir que aquelas universidades que têm dono tenham o mesmo tratamento que uma instituição pública não estatal. Então, me parece que esse debate ele é muito mais complexo e exige da gente um grande desafio. Mas eu volto a dizer, Santa Catarina precisa investir 1 bilhão em bolsa, que é o que deve aos estudantes catarinenses. Obrigada. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Agora, cumprindo o regimento interno, nós passamos ao horário dos partidos políticos. Então, numa permuta que foi feita, o primeiro horário pertence ao PSDB, com a palavra o deputado Serafim Venzon, por até 7 minutos. Antes disso, pela ordem, deputado Mauro de Nadal. Registrar também, além da vereadora Deise, lá do nosso município de Cunhaporã, também as presenças do vereador Rogério Grade e do vereador Paulo Friedrich, que está estreando esse mês na Câmara Municipal, né? Está com toda a vontade, já veio a Florianópolis num curso e já está conseguindo entender um pouquinho o que é o parlamento em Santa Catarina também. Sejam bem-vindos. Obrigado, deputado. Com a palavra, por até 7 minutos, deputado Serafim Venzon. Muito obrigado, presidente, deputado Maurício Kudilac. Obrigado também à deputada Luciana Carminati, deputado Dirceu Dresch, que permitiu essa troca, então, entre o PSDB e o PT. Mas eu queria aqui também cumprimentar a todos os políticos que estão nas galerias dessa casa, em nome do prefeito de Luiz Alves, o prefeito Marcos Pedro Weber. Também saudar a imprensa que nos acompanha, a imprensa do Estado, em nome do Marcos Schettini, e cumprimentar o diretor do Hospital Infantil, que hoje tivemos uma audiência, o doutor
Carlos Scheller, bem como o doutor Roberto, o doutor André Aguiar e a equipe de administração do Hospital Infantil. E justamente lamentávamos, juntamente com eles, que pela estrutura que hoje tem a Secretaria da Saúde, os hospitais, todos os hospitais públicos ficam dependendo de decisões da Secretaria Central, vinculados ao tempo da lei de licitação, muitas vezes para fazer compras de materiais para manter em funcionamento a UTI do Hospital Infantil, o centro cirúrgico. Inclusive, se não houver essa mudança urgente, corremos o risco de ter salas de cirurgia fechadas bem de frente a uma enorme fila de pacientes que precisam ser atendidos e não podem ser por falta de equipamento. Mas manifestar aqui ao secretário da Saúde, ao governador de Santa Catarina, aos nossos diretores, a toda a população catarinense, que nós estamos apostos para fazer as adequações legais que precisa, justamente para que a população possa ser devidamente atendida. E eu queria fazer aqui um comentário, dentro do espaço do partido, de certa maneira decepcionado com aquilo que foi votado e aprovado ontem na Comissão de Justiça, aliás, na Comissão Especial da Reforma Política, que prevê a criação do Distritão e, a partir de 2002, o Distritão com o voto distrital que está ali proposto. Não vi na proposta algo que de fato diminua os gastos, tipo a propaganda de rádio e a propaganda de televisão. Se nós olharmos aqui em Santa Catarina, quem é o cidadão mais famoso de Santa Catarina? Não é nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal, não é o deputado. O mais famoso é o marqueteiro que ganhou a eleição para governador. Esse é o mais famoso. Mais famoso no Brasil, mais famoso que o Geraldo Alckmin, é o João Santana e o Duda Mendonça, não é verdade? O que eles são? Políticos? Não, são marqueteiros. Por quê? Porque existe uma produção de rádio e TV que, na verdade, a campanha política não passa de uma novela que o cidadão, o marqueteiro, que conseguir criar uma novela atraente para as pessoas verem e as pessoas acharem que aquele é o candidato bom, esse ganha a eleição. Assim acontece no Estado, assim acontece nos municípios e é isso que ocorre a nível nacional. Isso aí não foi mudado. Quem vai continuar ganhando a eleição não é o candidato. Quem ganha a corrida não é o cavalo, é quem aposta no cavalo. Infelizmente, essa é a proposta que aí está. Nós que somos candidatos vamos depender muito mais de uma influência de marqueteiro político do que da nossa capacidade de interação com a sociedade. Pode continuar tendo o programa de rádio, de televisão, mas nós vamos falar assim, ó. Qual é o problema de gaguejar um pouquinho? Qual é o problema de nós nos relacionar direto no programa de rádio, no programa de televisão? Continua o espaço, porém, proibir a produção, que é o que dá o grande gasto. Eu duvido o candidato ao governador, que em 2014 não gastou mais de 2 bilhões de reais para pagar a agência de publicidade para fazer a tal da novela para que ele é candidato. Duvido que ele gastou menos. E quem fizer um programa meio que direto vai passar vergonha, porque as pessoas vão achar que o candidato está até sendo mal criado com a população, porque está fazendo um programa que não é bonitinho, que não é produzido, que não aparece nas costas, ponte, estrada, hospital, ou criança brincando, ou criança chorando, alguma coisa que ele queira dizer, apoiado por uma imagem que vai acontecer, e aquela mesmo que vai valer. De forma que a reforma que de fato devia acontecer não está acontecendo. Pelo contrário, estão colocando ali
3 bilhões e 600 bilhões de reais, que se fosse transformar em atendimento médico, daria para fazer nesse Brasil afora 3 milhões de cirurgias. Todo mundo vê os programas nacionais de rádio, de TV, o Bom Dia Brasil, o Jornal Nacional, e todos os dias se fala do grande problema da saúde no Brasil, de hospitais que não estão atendendo, às vezes porque acabou o papel para escrever. Centro cirúrgico que não faz o procedimento porque acabou o fio, porque acabou as gases, porque falta contratar 8, 10 pessoas. E isso acontece em Santa Catarina. Essa reforma aí, em Santa Catarina, significa 100 milhões de reais. Significa igual a nós atender uma fila de 100 mil pacientes que estão, e que de fato estão na nossa fila em Santa Catarina. Eu conheço parte delas. E infelizmente, um minuto, senhor presidente. Um minuto, muito obrigado. Então, vou encerrar. Agora, no mês de agosto, a Secretaria de Estado da Saúde pagou os procedimentos de novembro e de janeiro deste ano, 8 meses depois. Quer dizer, o hospital ou o médico que dependesse desses pagamentos, seguramente já desistiu. Por isso, nós somos contra essa reforma. Muito obrigado. Obrigado, deputado Serafim Venzon. Pela ordem, deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, registrar também a presença do Derli Becker, também lá de Cunhaporã, e também dos vereadores Wilson Pedro Kempfer, que é o nosso presidente lá da Câmara, e da vereadora Crisane Freitag. Para ter uma ideia, é um fato bem atípico aqui na Assembleia, porque nós temos 3 da família Kempfer e os 3 vereadores. Tem a Deise, que é Kempfer também de casa, aí o Wilson, que é o popular Cebola, e a Crisane, que também é da família. Então aí é bem interessante, né, esse registro aqui na casa. Parabéns, entendemos aí. Agora, por até 7 minutos, com a palavra a deputada Luciane Carminati, no horário dos partidos políticos, aí está com a palavra, deputada. Obrigada, presidente. Quero me manifestar em nome do meu partido hoje, falando sobre o concurso público que está em andamento, concurso para contratação do cargo de professor de diferentes áreas em Santa Catarina. Esse concurso, então, ele é promovido pela Secretaria de Estado da Educação. As inscrições começaram agora, dia 14, e vão até o dia 12 de setembro. Na verdade, esse concurso público ele já foi bastante questionado aqui, nós mesmos levantamos essa demanda, essa preocupação, porque em Santa Catarina acontece uma coisa bastante surreal, eu diria, né? Nós temos mais professores contratados do que professores concursados. É algo, como diz os jovens, muito surreal, né? Nós temos 22.835 ACTs, que todo ano, final do ano, eles são os boia fria da educação. Pega a mochilinha nas costas e vai esperar qual é a escola e se terá vaga no ano seguinte. Nós temos, em contraposição, menos concursados, 19.263. Por isso, o concurso, ele já vem causando um estrago enorme no magistério catarinense. Porque os professores começam a olhar a tabela, o anexo do número de vagas, só para ter uma ideia aqui. Chapecó, que tem mais de 200 mil habitantes, prevê aqui um edital de concurso público, 2 vagas para professor de química, 2 de matemática, para o município inteiro. 2 vagas para língua portuguesa, 1 para história, geografia e 2 para física, nenhum para biologia, 2 para sociologia, 2 para inglês, 2 para espanhol,
1 Educação Física, 1 Artes e 5 anos iniciais. Portanto, apenas 25 vagas para um município. E temos outros municípios aqui que não fogem à regra, perfazendo um total de 540 vagas para professor dos anos iniciais e do ensino médio. E eu volto aqui a dizer, 540 vagas para professor em sala de aula, sendo que nós temos hoje 22.800 contratos. Então, esse concurso aqui, ele está muito longe de atender uma expectativa do magistério catarinense e da valorização do professor, porque o concurso público garante que você tenha uma perspectiva de estabilidade, de segurança. Bom, eu tenho faculdade, então eu vou fazer pós-graduação, eu vou fazer mestrado, doutorado, eu sei que eu posso continuar na minha vaga, ela está aqui garantida, e eu tenho perspectivas de continuar nessa escola. Então eu vou me qualificar, vou me aperfeiçoar, vou cada vez melhorar mais a minha habilitação. Se não tem concurso, o professor, ele primeiro tem uma dificuldade imensa de acessar a uma das vagas, né? Vai ser uma disputa carnificina. Eu nem quero ver o resultado da inscrição desse concurso. Quantos mil por vaga nós teremos disputando? Nós temos ainda no concurso 386 vagas para especialista, considerando administrador, supervisor, orientador e assistente de educação. Esse concurso é válido por 24 meses, prorrogáveis por mais 24. A única coisa que eu identifiquei que é positiva nesse concurso é que enxergaram as comunidades indígenas, né? Enxergaram, opa, Santa Catarina tem comunidade indígena, temos que olhar para isso. Quero lembrar que esta casa foi protagonista de um seminário organizado pelo Ministério Público Federal de Chapecó, que reivindicou no edital de concurso público a garantia da criação do cargo de professor de ensino fundamental e médio do povo Caigangue, Xoclém também, garantindo essas para que esses povos, então, o povo Guarani, Xoclém, Caigangue, pudessem ter uma educação com aquele professor bilíngue que entende da cultura indígena e que, portanto, não vai lá falar português com esses alunos. Então, esse é o aspecto positivo do edital, embora ainda com poucas vagas. Mas eu quero falar da minha tristeza enorme em olhar para esse edital e dizer para os professores que o último concurso foi feito em 2012 e lá o governo garantiu 5.000 vagas. De lá para cá, a população aumentou. E nós, ao invés de diminuirmos os contratos de ACT, nós vamos ter um aumento de contratos de ACT, porque vamos ofertar 600 vagas para professor num universo de 22.000 contratos. Então, presidente, quero fazer aqui esse registro da nossa indignação, porque esse concurso não vem a atender o grande desafio que a educação catarinense tem, que é ter uma equipe de professores continuamente concursados nas escolas, para que conheça bem o estudante, comece um trabalho e possa continuar no ano seguinte. Obrigada. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Ainda no horário dos partidos políticos, o próximo horário pertence ao PDT. Nenhum deputado inscrito. Próximo horário pertence ao PSD. O próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PR, PSB.
Próximo horário pertence ao PMDB, com a palavra por até 15 minutos, inscrito, indicado pela liderança, deputado Coruja. Enquanto ele se dirige à tribuna, aproveitamos para saudar o prefeito de Santa Terezinha do Progresso, Derli Furtado, que está em nossa casa, e o vereador Enio Roque Júnior de Luiz Alves, que também se faz presente nessa casa. Com a palavra, deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, nós vivemos um momento de absoluta desconexão entre a classe política e a sociedade. E isso não para de se acentuar. Cada vez mais nós temos a sensação, e eu estou incluso, evidentemente, nos políticos, mas temos a sensação de que, por exemplo, o Congresso Nacional, lá em Brasília, é realmente o que se fala que é uma ilha completamente desintonizada com o que acontece no país. Quando se fala numa reforma política, da maneira que está colocada, e se propõe um voto chamado distritão, uma coisa absolutamente esdrúxula, que não existe em local nenhum no mundo. Alguns dizem que existe no Afeganistão. Eu não sei, não conheço a legislação do Afeganistão, vejo falar nos jornais. Também não me encorajo a ir no Afeganistão verificar o que está acontecendo lá, porque parece que não é aconselhável ninguém comparecer no Afeganistão em função dos problemas provocados, principalmente pelo envolvimento internacional lá. Além dessa forma de votar, propõe-se um gasto de 3,6 bilhões aproximadamente do dinheiro público para financiar as eleições. Num momento em que o rombo fiscal anunciado pelo governo é estrondoso, que todos os sinais são de que aquela possível recuperação que o Brasil poderia ter não vai acontecer a curto prazo, e que o governo federal, para escapar da denúncia que foi oferecida ao Supremo Tribunal Federal, ainda comprometeu em muito as contas públicas. Um gasto dessa ordem, que acentua o endividamento do país, é desarrazoado. É, sem dúvida nenhuma, desarrazoado. Então, votar, e parece que vai ser votado hoje à tarde, votar uma reforma política desta ordem é zombar, é desaperceber aquilo que está acontecendo no país. Alguns falam, e eu vejo o raciocínio quando se fala na reforma política, e vejo aqui mesmo na nossa Assembleia, alguns falando sobre se é melhor ou pior para cada um o processo eleitoral nesse novo modelo. Um sistema político, ele não pode servir as pessoas que vão ser ou não eleitas, mas tem que ser um sistema político que produza uma representação da sociedade. E esse modelo aí, sem dúvida nenhuma, ele é inadequado. Então, o governo federal parece completamente alheio ao que está acontecendo no país. E não é diferente do governo catarinense. Em Santa Catarina, nós estamos produzindo para os próximos anos um rombo fiscal, uma situação das contas públicas que pode ser catastrófica. O atual governo, ele, através de inúmeras manobras, incrementou a dívida pública e criou dificuldades para o futuro em várias áreas. Aqui mesmo foi aprovado um gasto
que diz respeito ao Fundo de Previdência, que havia sido criado no governo Luiz Henrique, um novo Fundo de Previdência para garantir aos servidores no futuro a aposentadoria. O governo, no final do ano, ele reuniu esse Fundo de Previdência novo com o velho e rapidamente tirou o dinheiro dali para pagar os aposentados antigos, e aquilo que tinha sido feito para atenuar o déficit foi por água abaixo, rapidamente. E as informações que se tem do governo, as dificuldades previdenciárias que tem em Santa Catarina, apesar de uma reforma que fez, a iminência de contas como a do Invesc, os precatórios que devem aparecer rapidamente, e principalmente a situação da dívida. Santa Catarina, ela tem uma dívida que se ultrapassa os 30 bilhões de reais, segundo o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. 33,77 bilhões terminou em 2016. Com aqueles números, e eu tenho aqui um gráfico que é da própria Secretaria de Fazenda, a escalonada da dívida, o pagamento da dívida, vai se ampliar muito a partir do próximo ano já. A partir do próximo ano. Se em 2017 vai se pagar 1 bilhão e 200, isso vai chegar já em 2020 a mais de 2 bilhões. Então, todo o próximo governo vai pagar mais de 2 bilhões de dívida. Isto sem computar este fatídico empréstimo que foi aprovado nesta casa de 1,5 bilhão de reais, e que este 1,5 bilhão de reais, vejam, ele é um ano de carência, com juro que gira ao redor de 14%, 15% ao ano, e que tem que ser pago em 4 anos. Tem que ser pago em 4 anos. Ora, o juro de 14% ao ano, para um pobre mortal, daqueles que pegam dinheiro nesses consignados da vida, parece pequeno, porque esse aí o juro é 14% ao mês, para aquele que tem um cheque especial, pega um empréstimo consignado. Mas para empréstimos públicos, que normalmente eles têm juros de 2%, 3% ao ano, tem carências de 5 anos e tem um prazo de pagamento de 20 anos, 30 anos, este empréstimo, com 1 ano de carência e 4 para pagar, raio absurdo. Então, veja, o próximo governo de Santa Catarina vai ter, além disso já previsto, se esse empréstimo realmente sair, um incremento na dívida que vai tornar o Estado de Santa Catarina insustentável. Isso fora os discursos que se fazem aqui. Hoje já vi vários discursos aqui, dizendo que não se paga o artigo 170, fala a deputada Luciana Carminati, não se paga na saúde, diz que é 1 bilhão de déficit na saúde, a Secretaria de Segurança tem um déficit enorme, as obras do chamado, nem lembro mais exatamente o nome, mas tem um nome aí que foi para copiar, o Pacto por Santa Catarina, que só terminou 26%, até 2016 das obras foram concluídas, e não foi pago nada, eram 10 bilhões, vai começar a pagar o ano que vem. Então, veja bem a situação que nós temos. E aí, as pessoas dizem o seguinte: não, mas Santa Catarina tem capacidade de endividamento. Bom, capacidade de endividamento significa o seguinte: você vai no banco e o banco diz: não, nós te emprestamos, porque você pode pagar. E Santa Catarina, se levar o patrimônio, médio e longo prazo e tal, com acúmulo de dívida, mas a própria Secretaria de Fazenda e seus auditores dizem assim: Santa Catarina tem capacidade de endividamento, mas não tem capacidade de pagamento. Posso endividar, mas não pode pagar.
Então, está se dizendo, os próprios técnicos do governo dizem, tem capacidade de endividamento, mas não tem capacidade de pagamento. Pode se endividar, mas não pode pagar. Vai faltar dinheiro para pagar? Então, você imagine, se está faltando dinheiro para o 170, se falta dinheiro para comprar remédio, se falta dinheiro no Hospital Teresa Ramos, em Lages, que atende a região do Alto Vale na questão da quimioterapia, as informações que nós temos, falta os quimioterápicos comuns. A pessoa tem um câncer de mama, de repente, passa 3 meses atrás para pagar. Então, está faltando tudo isso. A situação de Santa Catarina, em termos de pagamento, é catastrófica nesse instante. A dívida é enorme. E não se atende às pessoas. Agora, estamos ampliando a dívida. Ampliando a dívida. E aí, o que está se fazendo? O governador está programando 1,5 bilhão de esse empréstimo, que diz que 800 milhões é para obras. Na verdade, todo mundo sabe, é para tentar tapar o furo do chamado Pacto por Santa Catarina, que faltou dinheiro. E os outros 700 ele vai deixar para os municípios a dinheiro a fundo perdido. Ora, claro que todos os municípios, na situação catastrófica que estão no Brasil, que 86% dos municípios brasileiros estão numa situação catastrófica, querem dinheiro. Mas, este programa do Fundam, ele, sem dúvida nenhuma, ele obedece àquela famosa frase que diz que você vê um político de qualidade, não quando ele pensa na próxima eleição, mas quando ele pensa na próxima geração. Esse Fundam é um projeto eleitoreiro, é apenas para contemplar rapidamente algumas questões pontuais e que vão criar, deputado Dresch, uma situação para o próximo governo, independente de quem seja, uma situação muito difícil. Muito difícil. No Brasil, que é um país otimista por natureza, sempre é complicado você fazer discursos que pareçam meio catastróficos, mas é preciso analisar os números. Aqui os debates são muito feitos à luz da emoção, à luz de não, mas temos que fazer isso. Tivemos uma audiência pública ontem na questão do SAMU, e as pessoas dizem, mas eu tenho convicção que vai dar certo. Mas que convicção? Se depender da convicção das pessoas, tem que mostrar os números. Mas eu tenho certeza. É igual o juiz que decide pelo meu livre convencimento. Que livre convencimento? Tem que decidir conforme a lei, conforme as regras, porque se deixar cada um fazer o que quer, né? É igual aqui a deputada Carminati também falou que se descumpre o artigo 170. Bom, e que Santa Catarina descumpre a maioria das leis, e é verdade. Parece que ninguém mais dá bola para essa questão legal. Ninguém dá bola. Nós provamos aqui, eu fiz um discurso aqui, a questão do fornecimento de insulinas, a Secretaria disse que não vai cumprir porque a lei está ruim. Mas quem é que a lei está ruim? Imagine se cada cidadão brasileiro diz, não vou cumprir a lei porque não concordo com ela. É possível alguém dizer isso? Não. Você tem que cumprir a lei. É necessário que você cumpra a lei. Então, esta questão da desconexão entre os políticos e a sociedade, vide pelo papel que faz o Congresso Nacional e, de maneira geral, o que se vê no país. E a falta de preocupação com o futuro. A falta de preocupação com o futuro. Com as votações sendo feitas apenas para daqui um ano, para a próxima eleição, porque essa votação no Congresso é só para a próxima eleição. Esse Fundam é para a próxima eleição. Ninguém está pensando no que vai acontecer no país no futuro. Ninguém está pensando no que vai acontecer no Estado no futuro. Ninguém está pensando nisso. E nós, que somos políticos também, estamos aí para sofrer as críticas que a população faz
evidentemente que faz de forma generalizada e tem que fazer, porque como é que vai diferenciar? É assim mesmo que as coisas acontecem? Se acreditamos em alguma coisa, temos que pelo menos nos pronunciar. Eu entendo que aquilo que está se fazendo no país e o que se faz em Santa Catarina, com essa preocupação imediatista de pensar na próxima eleição, é um equívoco que todos vamos pagar nos próximos anos. Obrigado, deputado Fernando Coruja. Ainda no horário dos partidos políticos, o horário pertence agora ao PCdoB, que terá os 5 minutos cedidos pelo PDT, e com a concordância do deputado João Amin, 5 minutos do horário do bloco parlamentar PP, PR, PSB, dando então 10 minutos para o PCdoB, com a palavra o deputado César Valduca. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar, senhores deputados, saudar a população que nos acompanha via TVA, o rádio digital do nosso estado de Santa Catarina. Quero também aqui registrar a presença das vereadoras Adriana, do município de Galvão, 2 vereadoras, e também a vereadora Rosimere, que nos visitaram no nosso gabinete aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e conhecendo o Parlamento catarinense. Mas, senhor presidente, estamos vivenciando por esses dias a semana de conscientização sobre os direitos das gestantes em Santa Catarina, instituído pela lei de número 15.596, de 19 de janeiro de 2015. Uma proposição essa da deputada Ângela Albino. Também no dia de hoje, deputado Dresch, nós parlamentares devemos apreciar o projeto de lei de número 46.4 de 2016, de nossa autoria, que institui o Dia Estadual das Doulas, uma atividade de imensa importância para as nossas gestantes catarinenses, que parte integrante do processo de humanização do parto e de garantia de bem-estar para parturientes e bebês. Quero registrar a relação profunda que nosso partido, o PCdoB, demonstra para com a pauta das gestantes e doulas, deputado Dóia. Um dos primeiros projetos de lei estadual que trata da regulamentação estadual e a garantia de acesso das doulas às salas de parto é de autoria de nossa deputada estadual pelo Estado de São Paulo, a sambista, feminista e ativista do movimento negro, Leci Brandão. Em nosso Estado, é destacada a atuação do mandato da deputada Ângela Albino. Enquanto deputada estadual, juntamente com o deputado Darcy de Matos, deputado catarinense, propôs a lei que dispõe a presença de doulas durante todo o período de trabalho, de parto e pós-parto, que se transformou na lei de número 16.869, de maio de 2016. E é nesse sentido também que tramita nesta casa um projeto de lei de nossa autoria, também em conjunto com o deputado Darcy de Matos, que garante a auto-aplicabilidade a esta lei. Também de autoria da deputada Ângela Albino, apresentado aqui nesta casa a iniciativa do projeto de lei que qualifica os elementos da violência obstétrica, transformado na Lei 17.097 de janeiro desse ano, que se configura num marco importante no debate e no enfrentamento a esse tipo de violência contra as nossas mulheres catarinenses. E ainda, dando destaque à atuação de nossos e nossas parlamentares sobre o tema, faço referência à iniciativa da deputada gaúcha, Manuela Dávila, que instituiu em nosso estado vizinho o selo amigo da amamentação. E essa iniciativa inspirou nosso mandato a apresentar também esse projeto, nesse dia de hoje, o projeto de lei que institui em Santa Catarina o selo Lugar Amigo da Amamentação, que pretende incentivar estabelecimentos comerciais a acolherem clientes que estejam amamentando junto com os seus filhos. O leite materno
sem dúvida nenhuma, é o principal alimento do bebê e garante boa formação no fortalecimento na constituição do sistema imunológico, ósseo e também intelectual de nossas crianças catarinenses. E ainda apresentando nossas ações com relação à pauta das gestantes e parturientes, deputado Dóia. Tramita nessa casa um projeto de nossa iniciativa, o PL 575/2015, que veda o uso de algemas em empresas parturientes no nosso estado de Santa Catarina. A iniciativa foi inspirada em um projeto da deputada Ângela Albino, enquanto deputada federal, que veda o uso de algemas em empresas parturientes em todo o território nacional. A iniciativa foi transformada em lei no ano passado, uma grande conquista para a luta das mulheres de todo o nosso país. E por fim, senhor presidente, quero também registrar nosso projeto de lei de número 66/2017, que institui os princípios, as diretrizes e os direitos para a implantação da política estadual de atendimento a gestantes e parturientes, que é uma iniciativa construída em conjunto com o movimento de mulheres e inspirada nesta tradição dos mandatos do PCdoB de valorização das mulheres, de seu nascimento, formação, acesso ao mercado de trabalho, gestão, enfrentamento à violência doméstica, enfim, na defesa das mulheres, que são mais da metade de nossa população. E queremos reafirmar a concretude de nossa atuação, que nasce no debate com a sociedade catarinense, com as instituições, mas que vai além disso, que segue para a prática o esforço de mudar efetivamente a vida das pessoas por meio de nossa atuação nesta Casa de Leis. E é nesse sentido que quero pedir o apoio de todos os senhores e senhoras deputadas e deputados dessa Casa na aprovação de nosso projeto, que institui o Dia das Doulas, o qual marca a continuidade do trabalho iniciado pela deputada Ângela Albino, juntamente com demais parlamentares da bancada feminina desta Casa e também com os parlamentares sensíveis ao tema, e que com certeza são todos eles sensíveis a esse tema que trata sobre as mulheres parturientes do nosso estado de Santa Catarina. Precisamos criar políticas públicas, precisamos criar ferramentas para poder dar mais dignidade às mulheres, mas também para que os nossos filhos catarinenses nasçam bem. E começa, desde a questão do parto, da gestão da mulher, também depois do atendimento às nossas mulheres, mas que possamos criar políticas públicas, instrumento para que possamos protegê-las e, acima de tudo, as nossas crianças catarinenses, deputado Maurício. É nesse sentido que frequentemente a gente vem nessa casa, fazendo a defesa das mulheres catarinenses, criando os instrumentos, como de poucos dias atrás, que por unanimidade nós aprovamos aqui nessa casa a Semana da Vigília Feminista no estado de Santa Catarina, para que no mês de setembro tenhamos atividades pedagógicas, atos em defesa das mulheres catarinenses, dado a agressão física, agressão psicológica, mulheres que ainda são matadas de forma inacreditável, que acontece ainda no estado de Santa Catarina, mas que nós precisamos evoluir sobre essa questão. E esse parlamento tem como essa prerrogativa de criar essas ferramentas, criar essas condições para que as nossas mulheres catarinenses tenham mais dignidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos os nossos telespectadores catarinenses que nos acompanham via TVAL e também Rádio Digital. Obrigado, deputado César Valduga. Aproveito para agradecer a presença hoje na casa do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Chapecó, nosso amigo Márcio Sander. Como nós não temos nenhum partido mais inscrito, encerrado então o horário dos partidos políticos e cumprindo o regimento interno, nós suspendemos a sessão até às 16 horas para a ordem do dia. Está suspensa a sessão.